É o Novo Testamento de carreirinha, hoje Efésios, capítulo 4. Eu ponho de joelhos diante do Pai, pedindo que todos vocês conheçam o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, e que sejam todos tomados de toda a plenitude de Deus, a fim de poderdes compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor de Deus. E desse modo, habite Cristo nos vossos corações pela fé, enquanto vocês vivem arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes experimentar toda a riqueza da sua glória e receber a força e o poder de Deus no nosso homem interior, para que toda a glória seja de Deus na nossa vida. Rogo-vos assim, por causa disto tudo eu peço, eu imploro, eu, Paulo, o prisioneiro no Senhor, preso numa cela, imploro a vocês, porque eu mesmo sou possuído por essa paixão, por este amor, e imploro que em razão disto, se é que assim também entendeis, creis e confessais, que andeis então de modo digno dessa vocação, desse chamado, para essa experiência de Deus, para este conhecimento de Deus. E imploro que venhais a trazer isso para o vosso cotidiano com toda a coerência, intensidade, confiança e entrega em fé, com toda a humildade, com toda a mansidão, com toda a longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor e esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz com todo o próximo, com todo homem, com todo irmão. Há somente um corpo e há somente um Espírito que nos faz um único corpo em Cristo, uma única extensão histórica de Cristo, composta por milhares de indivíduos que se estendem como membros do seu corpo. Também fostes chamados numa única e só esperança da vossa vocação, porque não há nenhuma vocação em Cristo que não aponte na mesma esperança, que não nos chame para a mesma experiência do conhecimento do amor de Cristo que excede a todo entendimento. Há um só Senhor, não muitos senhores. Só o Senhor Jesus, segundo o Evangelho, é o Senhor da nossa consciência. Há uma só fé e a fé simples que diz: porque eu recebi o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus e a sua cruz consumaram todas as coisas concernentes a nós. O mundo acabou e começou a era sem fim. Essa é a nossa fé, essa é a nossa confissão, tudo convergindo para Jesus. Assim como há um só batismo, que não é feito com água, é no Espírito Santo, o batismo que nos batiza o coração com a certeza da nossa vocação para a glória e que planta em nós a alegria desse pertencimento e nos torna um com a multidão dos que carregam a mesma esperança no coração. Esse é o único batismo. Há também um só Deus e Pai de todos. Todos.
o qual esse Deus é sobre todos. Todos. Age por meio de todos. Está em todos. E a graça foi concedida sobre todos, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso se diz na Escritura, conforme se pode ler no Salmo 68, 18, se lê na Escritura: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu graça, dons, favores indizíveis aos homens. Ora, que quer dizer que ele subiu, senão que também ele havia descido até as regiões inferiores da terra? O que quer dizer isto? Aquele que desceu às regiões inferiores da terra é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, todas as dimensões, todas as existências, para encher, penetrar e pervadir todas as camadas da existência. E ele mesmo concedeu uns para serem enviados anunciadores dessa consciência, apóstolos. Outros ele concedeu para serem profetas, os que carregam os dons de exortar, edificar, consolar, animar sempre, animar todos os dias. Outros ele concedeu para serem especialmente divulgadores da boa notícia, da boa nova, com graça extremamente carinhosa. E outros ele concedeu para serem cuidadores cotidianos da alma do próximo e mestres diligentes e simples, orientando qual seja a verdadeira instrução na consciência do Evangelho, segundo a mente de Cristo. E ele fez isso tudo com vistas ao aperfeiçoamento dos que creem, para o desempenho da vida, da existência como serviço de amor, para que assim haja edificação do corpo de Cristo, para que esse corpo cresça e cresça cheio dessa graça que existe em serviço de amor, como um sal da terra, como uma luz do mundo. Isto é assim até que todos cheguemos à unidade da fé, do entendimento, da compreensão, do discernimento, do pleno conhecimento do Filho de Deus, porque só assim viramos humanos plenos. E entramos no conhecimento e na experiência da perfeita varonilidade, quando a qualidade do que seja um filho do homem é plantada em nós. Sim, e aí então alcançamos dia a dia mais a medida da estatura, da plenitude de Cristo, dia a dia mais cristificados na nossa vida, no nosso olhar, no nosso entendimento, na nossa experiência humana. Para que, em assim sendo, não sejamos mais como meninos bobos, impressionáveis, sentimentais, emocionais, caprichosos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina,
tudo que sopram no ouvido, os meninos correm atrás para saber. Não, em Cristo a gente cresce para parar com tudo isso, para se tornar um homem, uma mulher, para adquirir a varonilidade madura de Cristo em nós. E assim, nos livrarmos para sempre das artimanhas, dos enganos, dos que sopram doutrinas de mentira nos nossos ouvidos, e assim vencemos a astúcia com que eles induzem ao erro e não param de fazer isso o tempo todo. Mas segundo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça da nossa vida, Cristo, com cuja mente queremos pensar, e a mente de Cristo é o Evangelho. Sim, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o nosso cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, de toda engrenagem de graça, segundo a justa cooperação, participação de cada parte, segundo o seu dom, segundo o que pode, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor, segundo a prática do amor no Evangelho. Esta foi a leitura do Novo Testamento de carreirinha para mim e para você, aqui em Efésios. E paramos no verso 17 e continuaremos com você juntos. Amém. Vem IVTV, o canal é você.